Então, dando continuidade à sexta lição sobre o som e o sentido de Romain Jacobson, já no capítulo final, para terminarmos a leitura desse livro e iniciar uma leitura de outra obra, certo? Então, aqui é a sexta lição de 6 lições sobre o som e o sentido, de Romain Jacobson. Ao encetar a nossa última conversa sobre os sons e o sentido, permitir-me-ei fazer rapidamente o balanço das nossas lições anteriores. Ao encetar a nossa última conversa sobre os sons e o sentido, permitir-me-ei fazer rapidamente o balanço das nossas lições anteriores. Os sons da linguagem não podem ser compreendidos, delimitados, classificados, explicados senão segundo o ponto de vista das tarefas que desempenham na língua. A descrição motora, acústica e auditiva da matéria fônica deve estar subordinada à sua análise estrutural. A descrição motora, acústica e auditiva da matéria fônica deve estar subordinada à sua análise estrutural. Por outras palavras, a fonética, disciplina auxiliar, deve ser posta ao serviço da fonologia, que é, essa sim, uma parte integrante da linguística. A fonologia, que nos seus princípios estava demasiado dependente de um empirismo mecânico e rasteiro, herdado da fonética desueta, tenta cada vez mais emancipar-se. Fonética desueta. Tenta cada vez mais emancipar-se. Trata-se de examinar os sons da linguagem em relação com o sentido de que estão revestidos. Ou seja, os sons enquanto significantes, e de elucidar antes de mais a estrutura da relação entre os sons e o sentido. Ao analisar o aspecto fônico da palavra, dissolvemo-lo numa sequência de unidades distintivas, ou fonemas. O fonema, sendo um elemento ao serviço da significação, é em si próprio desprovido de qualquer significação. Aquilo que o distingue de todos os outros valores linguísticos e semióticos em geral é o fato de só ter uma carga negativa. O fonema decompõe-se em propriedades distintivas. É um feixe destas propriedades. Portanto, com prejuízo das concepções antiquadas, mas ainda correntes, o fonema é uma entidade complexa. Não é o fonema, mas sim cada uma das suas propriedades distintivas, que é uma entidade irredutível e puramente opositiva. Acontece que todo o signo linguístico está situado sobre 2 eixos, o eixo das simultaneidades e o das sucessividades. O fonema é a mais pequena entidade linguística de 2 eixos. As propriedades distintivas dividem-se numa classe de propriedades inerentes que dispõe do eixo das simultaneidades e numa classe de propriedades prosódicas que só interessam um outro eixo, o das sucessividades. Ferdinand de Saussure atribui ao signo linguístico 2 características primordiais que anuncia sob a forma de 2 princípios fundamentais: a análise do fonema e, em particular, da acumulação das qualidades distintivas no interior do fonema. Fez-nos renunciar a um destes 2 princípios, aquele que diz respeito ao caráter linear do significante. A análise do sistema dos fonemas permite-nos também uma revisão do outro princípio, a arbitrariedade do signo. Foi o pioneiro da linguística geral na América, William Dwight Whitney, que no seu manual The Life and Growth of Language, publicado em 1875, segundo Saussure, colocou a linguística no seu verdadeiro eixo
à força de insistir no caráter arbitrário dos signos verbais. Foi sobretudo no decurso dos últimos anos que este princípio suscitou contestação. Só se ensina, página 100, que o significado de uma palavra não está ligado por nenhuma relação interna à sequência dos fonemas que lhe serve de significante. Podia perfeitamente ser representado por outra qualquer. Prova disso são as diferenças entre as línguas e a própria existência de línguas diferentes. O significado boi tem por significante bof, num lado da fronteira, e OKS, ox, do outro. Ora, esta teoria que remonta à doutrina de Whitney acontece estar em contradição flagrante com as ideias mais preciosas e mais produtivas da linguística sociana. A citada teoria quer nos fazer crer que as diferentes línguas apresentam significantes variados correspondendo a um significado comum e invariável. Mas foi precisamente Saussure quem, no seu curso, defendeu, e com razão, que o sentido das palavras varia, por sua vez, de língua para língua. Os limites das palavras boeuf e ox não se sobrepõem e o próprio Saussure cita a diferença de valor entre o francês mouton e o inglês sheep, página 160. Não existe sentido em si próprio e por si próprio. O sentido faz sempre parte de alguma coisa que nos serve de signo. Interpretamos, por exemplo, o sentido de um signo linguístico, o sentido de uma palavra. Não existe na língua significado sem significante, nem significante sem significado. O mais profundo dos linguistas franceses modernos, Émile Benveniste, no seu estudo intitulado Natureza do Signo Linguístico, aparecido no primeiro volume das Acta Linguística de 1939, objeta a Saussure que entre o significante e o significado a ligação não é arbitrária. É, pelo contrário, necessária. Do ponto de vista da língua francesa, o significado boi, bois, é forçosamente idêntico ao significante, ao conjunto fônico boeuf. Foi em conjunto com os dois que os dois ficaram impressos no meu espírito, insiste Benveniste, e é em conjunto que se evocam em qualquer circunstância. Existe entre eles uma simbiose tão estreita que o conceito bois é como a alma da imagem acústica boeuf. Só se apela para as diferenças entre as línguas, mas na verdade só se pode resolver a questão da ligação arbitrária ou do elo necessário entre o significante e o significado, colocando-nos num determinado estado de uma determinada língua. Lembremos o preceito sagrado do próprio Saussure. Seria absurdo desenhar um panorama dos Alpes apanhando-o simultaneamente de vários picos do Jura. Um panorama deve ser apanhado de um único ponto. E do ponto de vista da sua língua natal, com razão se espantou a camponesa francesa da Suíça. Como é que se pode chamar ao fromage Käse, se o seu único nome natural é fromage? Contrariamente à tese de Saussure, o elo entre o significante e o significado, ou seja, entre a sequência dos fonemas e o sentido, é necessário. Mas a única ligação necessária entre os dois aspectos é a associação que assenta sobre a contiguidade, portanto sobre uma relação externa, enquanto que a associação que assenta sobre a semelhança, sobre uma relação interna, é só facultativa. Só se manifesta nas margens do lexo conceitual, nas palavras onomatopeicas e expressivas como cuco, zigue-zague, cracker, etc. Cuco, zigue-zague, cracker, etc. Mas a questão da relação interna entre os sons e o sentido da palavra não fica encerrada assim. O tempo só nos permite aflorar esta concepção delicada e complicada. Dissemos
que, se bem que desempenhem uma função significativa, as propriedades distintivas são em si próprias vazias de significação. Nenhuma qualidade distintiva tomada em si própria, nem um feixe de qualidades distintivas, ou seja, um fonema, tomado em si próprio, significam coisa nenhuma. Nem a nasalidade tal qual, nem o fonema nasal, N, tem significação própria. Ora, este vazio tem de ser preenchido. A intimidade dos laços entre os sons e o sentido da palavra dá vontade aos sujeitos falantes de completarem a relação externa com uma relação interna. A contiguidade com uma semelhança, com um rudimento de caráter visual. Em virtude das leis neuropsicológicas da sinestesia, as oposições fônicas podem chegar a evocar relações com sensações musicais, cromáticas, olfativas, táteis, etc. A oposição dos fonemas agudos e graves, por exemplo, é capaz de sugerir a imagem do claro e escuro, do agudo e do arredondado, do fino e do grosso, do leve e do pesado, etc. Este simbolismo fonético, como lhe chama o seu explorador Sapir, este valor intrínseco, ainda que latente, das qualidades distintivas, reanima-se assim que encontra uma correspondência no sentido de determinada palavra, na nossa atitude afetiva ou estética para com essa palavra e ainda mais para com palavras de significações polares. Na língua poética, em que o signo como tal assume um valor autônomo, este simbolismo fonético atinge a sua atualização e cria uma espécie de acompanhamento do significado. As palavras tchecas den, dia, e noc, noite, com a oposição do vocalismo agudo e grave, associam-se facilmente na poesia ao contraste da luz do pleno dia com as trevas noturnas. Mallarmé deplorava o desacordo entre os sons e o sentido nas palavras jour e nuit. Jour e nuit. Mas a poesia consegue apagar esta divergência com um invólucro de vocábulos com vogais agudas para a palavra jour, graves para nuit, ou então consegue fazer ressaltar contrastes semânticos que estão de acordo com o das vogais graves e agudas, tais como o peso do dia confrontado com a leveza da noite. O peso do dia confrontado com a leveza da noite. A investigação sobre o valor simbólico dos fonemas, tomando cada um deles na sua totalidade, arrisca-se a engendrar interpretações equívocas e fúteis, uma vez que o fonema é uma entidade complexa, um feixe de qualidades distintivas. Estas são dotadas de um caráter meramente opositivo, e cada uma destas oposições em separado presta-se à ação da sinestesia, de que a linguagem infantil dá as provas mais notáveis. Para Whitney, tudo na formulação do signo linguístico é arbitrário e fortuito, tudo, inclusive a escolha dos seus elementos constitutivos. A propósito disto, Saussure faz notar que Whitney vai longe demais quando diz que a nossa escolha recaiu por acaso nos órgãos vocais e que os homens podiam perfeitamente ter escolhido o gesto e empregar imagens visuais em vez de imagens acústicas. O mestre de Genebra objeta com razão que os órgãos vocais nos eram de certa maneira impostos pela natureza, mas ao mesmo tempo, aos olhos de Saussure, o linguista americano parece ter razão no ponto essencial. A língua é uma convenção e a natureza do signo em que se conveio é indiferente. Ao discutir as relações entre a linguística estática e a linguística evolutiva, Saussure, seguido pelos seus discípulos, vai ao ponto de dizer que na ciência da linguagem os dados naturais não têm qualquer lugar e proclama o caráter sempre fortuito de qualquer estado, de qualquer língua, assim como de qualquer mudança de onde esse estado tenha saído. Aqui, sabe? Ao discutir as relações entre a linguística estática e a linguística evolutiva,
Saussure, seguido pelos seus discípulos, vai ao ponto de dizer que na ciência da linguagem os dados naturais não têm qualquer lugar e proclama o caráter sempre fortuito de qualquer estado, de qualquer língua, assim como de qualquer mudança de onde esse estado tenha saído. O inventário dos elementos distintivos de qualquer língua mais não seria que contingente, e qualquer um destes elementos poderia ser substituído por outro, desprovido de qualquer semelhança com ele na sua materialidade pura, mas revestido do mesmo valor distintivo e fazendo corpo com ele. Só se identifica este estado de coisas com o jogo de xadrez que permite substituir uma peça destruída ou mesmo perdida por uma figura totalmente diferente, desde que se lhe atribua o mesmo papel no jogo. Só se identifica este estado de coisas com o jogo de xadrez, que permite substituir uma peça destruída ou mesmo perdida por uma figura totalmente diferente, desde que se lhe atribua o mesmo papel no jogo. Surge então a questão de saber se o jogo das qualidades distintivas, se o jogo dos fonemas em causa é na verdade puramente arbitrário, ou então se esse jogo, sendo um fenômeno nitidamente social, é, no entanto, como acontece com o próprio aparelho vocálico, de certa maneira imposto pela natureza. Fizemos notar que as propriedades distintivas dos fonemas são entidades estritamente opositivas. Daí resulta que uma propriedade distintiva nunca está isolada no sistema fonológico. Conforme a sua natureza, e normalmente a natureza lógica das oposições, cada uma destas propriedades implica a copresença da propriedade oposta no mesmo sistema. A extensão não poderia existir sem a brevidade, o caráter descontínuo sem o caráter contínuo, o caráter agudo sem o caráter grave e vice-versa. A dualidade dos opostos não é, portanto, arbitrária, mas sim necessária. A própria oposição não se encontra isolada no sistema fonológico. Existe solidariedade entre as oposições das propriedades distintivas, ou seja, a existência de uma oposição implica, admite ou exclui a coexistência desta ou daquela oposição no mesmo sistema fonológico. Da mesma forma que a presença de determinada propriedade distintiva implica a ausência ou a presença necessária ou pelo menos provável destas ou daquelas propriedades distintivas no mesmo fonema. Também aqui os limites da arbitrariedade são muito restritos. Para além do estudo tipológico dos sistemas das mais diversas línguas do mundo, é a análise estrutural da língua em formação, a análise da linguagem infantil e das suas leis gerais. E, por outro lado, a análise da linguagem em desintegração e da afasia, que nos permitem elucidar a seleção dos fonemas, das propriedades distintivas e das suas relações mútuas, assim como agarrar de mais perto os princípios cardeais dessa seleção e desta interdependência para chegar parágrafo um pouco grande, né? Respirar para aqui. Para além do estudo tipológico dos sistemas das mais diversas línguas do mundo, é a análise estrutural da língua em formação, a análise da linguagem infantil e das suas leis gerais, e, por outro lado, a análise da linguagem em desintegração, a da afasia, que nos permitem elucidar a seleção dos fonemas, das propriedades distintivas e das suas relações mútuas, assim como agarrar de mais perto os princípios cardeais desta seleção e desta interdependência para chegar a estabelecer e a explicar as leis universais que sustêm a estrutura fonológica das línguas do mundo. Assim como agarrar de mais perto os princípios cardeais desta seleção, e desta interdependência para chegar a estabelecer e a explicar as leis universais que sustêm a estrutura fonológica das línguas do mundo.
O exame sistemático da forma por que são valorizados os recursos fonológicos para chegar à construção das formas gramaticais esboçada pela escola de Baldwin e pela de Praga sob a etiqueta de morfologia, promete lançar uma ponte indispensável entre o estudo do som e o do sentido, tendo em conta a escada dos níveis linguísticos e das suas particularidades imprescritíveis. Aqui o último capítulo do livro. Para além do estudo tipológico dos sistemas das mais diversas línguas do mundo, é a análise estrutural da língua em formação, a análise da linguagem infantil e das suas leis gerais, e, por outro lado, a análise da linguagem em desintegração, a da afasia, que nos permitem elucidar a seleção dos fonemas, das propriedades distintivas e das suas relações mútuas, assim como agarrar de mais perto os princípios cardeais desta seleção e desta interdependência para chegar a estabelecer e a explicar as leis universais que sustêm a estrutura fonológica das línguas do mundo. Aqui. Para além do estudo tipológico dos sistemas das mais diversas línguas do mundo, é a análise estrutural da língua em formação, a análise da linguagem infantil e das suas leis gerais, e, por outro lado, a análise da linguagem em desintegração, a da afasia, que nos permitem elucidar a seleção dos fonemas, das propriedades distintivas e das suas relações mútuas, assim como agarrar de mais perto os princípios cardeais desta seleção e desta interdependência para chegar a estabelecer e a explicar as leis universais que sustêm a estrutura fonológica das línguas do mundo. O exame sistemático da forma por que são valorizados os recursos fonológicos para chegar à construção das formas gramaticais esboçadas pela escola de Baldwin e pela de Praga sob a etiqueta de morfologia, promete lançar uma ponte indispensável entre o estudo do som e o do sentido, tendo em conta a escada dos níveis linguísticos e das suas particularidades imprescritíveis. Pronto, aqui terminamos a leitura de 6 lições sobre o som e o sentido. Muito bom. Então vamos continuar agora com próximas leituras.